Então vamos aí ao nosso bate-papo. Antes de mais nada, queria agradecer bastante a presença de todos, né? Falar desse tema, sair um pouquinho do Covid, sair e não sair, né? Quase, né? A gente vai falar de saúde e de segurança, só que agora no trabalho, pensando aí no e-social, na REINF, enfim, de todas essas obrigações eletrônicas que estão aí em voga e continuam, né? Não é por causa da pandemia que pararam. Pelo contrário, né? Estão ajudando muito, por exemplo, a gerenciar todo o processo de benefícios do governo, né? A carteira de trabalho digital, por exemplo, entre outras coisas. Mas legal, gente. Então, queria agradecer aqui já de imediato a participação do Dr. Ricardo Pacheco, né? Que é o... Prazer, viu? Tô vendo que tá o doutor Ailton Kiwito. Quitico. Isto. É o doutor Ailton, prazer em te ver aí. Muito bem, quem está falando? É Ricardo Pacheco, da Abrest. Como vai? Tudo bom? Bem, como é que tu vai, Ricardo? Bem, graças a Deus. Como é que andam os FAPs e tudo, hein? Nossa vida tá um pouquinho esquisita, né? Aqui está complicado, não é, Ricardo? É, nem me fale, nem me fale. Ainda mais o pessoal do Diz que Diz, não é verdade, Márcio? É verdade, muita coisa. É. Mas legal, Então, antes de você que mais tá nada, usando... Parece que tá no antigo Fla-Flu, né? pois é. Ricardo, Oi? Grenal. É o Também, né? Grenal, né? Esqueci, é verdade. Eu sul. É isso aí. Maravilha, então pessoal, vamos lá. Queria de Vamos lá. novo, de viva voz aqui, agradecer a você, Ricardo, pela participação em cima da hora. A gente te convidou e você prontamente aceitou, né? O Ricardo aí é o presidente da Brest, também empresário do setor de saúde e segurança, e com certeza vai poder colaborar muito com a gente aqui no nosso bate-papo, porque está diretamente envolvido aí no processo de revisão das normas regulamentadoras que o governo está implementando. Então vamos Exato. lá, né? O tempo urge, precisamos já começar aqui o nosso bate-papo. Então vamos lá. Aqui um pouquinho da minha apresentação, né? Meu nome é Márcio Anunciato, sou da eLabor, consultoria na área trabalhista, previdenciária, recursos humanos. Sou pós-graduado nessa parte de recursos humanos. Hoje também lecionamos lá no MBA de Gestão de Departamento Pessoal e Compliance Trabalhista. E já contamos aí com mais de 600 alunos também no processo de EAD, tanto no presencial quanto no EAD, e agora cada vez mais, né? Nos habituando mais ao EAD. E eu costumo brincar aqui, legal, temos bastante experiência, mas a gente está aprendendo todo santo dia, principalmente agora nesses desafios que temos, né? E já te apresentei rapidinho, né, Ricardo? Mas fique à vontade de falar um pouquinho mais da sua experiência e, mais uma vez, agradeço. Por favor, vamos lá. Eu tô vendo grandes amigos meus, por exemplo, o Paulinho Carneiro, que está aí. Paulinho, um Show. abraço, beijo no coração. O prazer, doutor Ailton, mais uma vez. Pessoa da mais alta índole, da mais alta competência. Estou vendo aí que tem pessoas aí que realmente fazem diferença no nosso dia a dia. Só tenho a agradecer, é uma honra estar junto contigo, viu, Márcio? Você que está sempre frequentando os ambientes lá da Brest, nos eventos da Brest, afinal de contas, nós estamos aí junto com um professor A honra é que nossa. muito nos honra e, na verdade, eu só tenho a agradecer esse bate-papo aqui, né? Bacana. Eu que agradeço de novo. Bom, muito rapapé, né? Mas tá legal, bacana, joia. Tá, rapapé. Então vamos lá, gente. Vamos começar. A gente tem um cenário bastante conturbado ultimamente nessa área de SST, tá ok? Então, nosso amigo aqui chegou, independente aí de questões políticas, não é meu objetivo, mas ele chegou chegando, né? Primeiro, falou, vamos acabar com o e-social e criar um novo sistema. Na sequência, tomou uma outra manchete. Acidentes de trabalho, o Brasil é o quarto em número de mortes. Na sequência, ele vira e fala, como resposta a isso, eu vou reduzir 90% das normas de segurança. Bom, tem todo aquele jeitinho especial no trato, mas na grande verdade, começou-se um grande e esperado processo de modernização das NRs, né? Então, por exemplo, a gente até pouco tempo atrás, me corrijam se eu estiver errado aí, Ricardo, por favor, a gente Tá? não podia ter, por exemplo, na NR12 trabalhar junto com máquina. Ou era máquina ou é você não podia ter interação. Então, acho que esse é o tipo de coisa que
mudou e mudou para melhor, né, guardadas as devidas proporções e o avanço da tecnologia. Atrelado a isso, o Supremo Tribunal Federal entendeu, em linhas gerais, que o ruído, ainda que você dê equipamento de proteção individual, ele dá direito à aposentadoria especial, porque o EPI vale para o trabalhista, mas não vale para o previdenciário. Estou sendo muito simplista aí na colocação, e em cima disso a Receita Federal começou a ter várias diligências nas empresas, autuando e fazendo levantamento de débito previdenciário pelo adicional de aposentadoria especial não pago. Mais recentemente, o tal do e-social que ia acabar, na verdade, não acabou. Ele foi divulgado uma versão beta do layout para conhecimento aí dos desenvolvedores, para a sociedade opinar. Ainda não é final, mas mostrou-se que efetivamente continua como cada vez mais forte, claro, tendo uma simplificação que até seria decorrente dele mesmo. Mas é para um outro bate-papo aí para aprofundar de e-social. E na semana passada saiu a nota técnica 18, onde se fez o ajuste no sistema para atender as mudanças recentes aí das medidas emergenciais de emprego e renda do Covid-19, e muita gente foi lá e falou assim, opa, que bom, postergou a parte de segurança e medicina de novo, vamos ver, não é nada disso, continua lá, e os layouts simplificados estão na versão beta, ou seja, nada mudou, a gente vai continuar efetivamente nesse processo. Muito bem. Diante desse pandemônio, uma coisa é fato. Segurança e saúde do trabalhador está no e-social e está com lupa em termos de fiscalização. Vai entrar um pouquinho agora, um pouco depois, mas não vai deixar de estar. E nesse sentido, a gente procura desenvolver um processo de consultoria digital para auxiliar em todo o processo de tanto informatização, mas principalmente nas adequações de procedimentos, que a gente vai exemplificar um pouquinho mais à frente, quantos são os atores envolvidos direta ou diretamente na boa gestão aí de segurança e saúde do trabalhador. Tá? Aí, a interpretação dos laudos, etc. Então, vamos lá. Essa consultoria digital ela é composta por trilhas de compliance e aprendizagem, e a gente destaca algumas vantagens aqui, né? Agilidade e conteúdo estruturado em linguagem simples e objetiva. Então, a gente procura simplificar ao máximo o que está na legislação para que todo mundo possa entender e implementar. O processo ele é totalmente digital, embora sempre próximo. Então, você vai ter lá várias etapas a percorrer, mas vai falar com a gente o tempo inteiro ao final de cada etapa, uma vez que, embora a estruturação seja a mesma, cada empresa tem a sua particularidade, e essa é uma forma que a gente encontrou de agilizar o processo também e está sempre próximo. Interações via chamada e videoconferência, né? O atual momento não pode deixar de ser, mas o novo normal, acho que em grande medida vai ser assim, né? Na videoconferência, na agilidade do processo. Estava até comentando aqui em casa, hoje eu fiz 4 reuniões na parte da manhã. Muitas vezes você se deslocamento, principalmente em São Paulo, quase impossível. É. No meio da aplicação você vai ter modelos de documentos, planilhas, aplicativos aí para uso irrestrito, de acordo com cada necessidade. E o principal que a gente chama atenção, atualização constante na medida em que a legislação é alterada e ampliada. Vocês vão ver, o Ricardo vai explicar mais, né? A questão aí das NRs, o quanto já andou. E também assessoria contínua na implementação das tarefas, follow-up e gestão da mensageria de eventos, que é outro causa aí, dados os atores do processo. Muito bem. Então, como é que você faz isso? Você faz adesão gratuitamente lá no nosso site, tá? E faz a primeira etapa com a gente já explica mais para frente isso. Fora isso, vocês vão perceber que cada vez mais a gente precisa de equipes multidisciplinares para tudo, inclusive na implementação do SESMIT. E essa iniciativa do Evoluto no Marketplace de colocar as mentorias de diversos especialistas em consultoria vem a calhar e promove aí justamente essa integração de especialidades para o bem comum, né? Acho que foi bastante bacana essa iniciativa na qual a gente também abraçou de primeira hora. Muito bem, então vamos lá às situações aqui. Então, primeiro passo, a gente vai exemplificar uma situação em que a empresa expõe seus funcionários ao benzeno. E por que o benzeno? Como diz a figurinha aqui, né, não é flor que se cheira, é uma das coisas mais terríveis aí para a saúde do trabalhador e de qualquer um, né? Então, vamos lá. Olhando lá no Tribunal Superior do Trabalho, a gente acha algumas notícias, dentre elas aqui, Justiça do Trabalho reconhece os direitos relacionados à exposição do benzeno no ambiente de trabalho, de uma pessoa que ficou exposta o tempo inteiro e ganhou
o adicional de insalubridade em grau máximo, porque ela não utilizava equipamentos de proteção, a empresa não fornecia. E como o benzeno, como a gente bem disse, é bem grave, consegue ser absorvido por via respiratória e até cutânea, também não deixa de ser um problema de saúde pública, né, de interesse total aí do governo nesse sentido, e a gente está vendo isso na pele com outro fator, que é o caso do vírus aí do Covid-19. Muito bem, tendo exposição ao benzeno, quando a gente vai lá no regulamento da Previdência Social, lá no decreto 3.048, ele diz o seguinte: se você estiver exposto ao benzeno, você trabalha 25 anos, se não morrer até lá, você vai ter aposentadoria especial por conta disso. E o manual aqui de orientação sobre controle médico ocupacional e exposição a substâncias químicas diz o seguinte, que o PCMSO, né, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, quando identificado o benzeno, precisa fazer exame de monitoramento biológico semestral. Não falei nenhuma bobagem aí não, né, Ricardo? Não, tá correto. Entra aí. Muito bem. Uma vez com este cenário, o que a gente tem que fazer? Vamos imaginar que a nossa empresa aqui, ela contrata uma empresa de segurança do trabalho, terceirizada, outra empresa terceirizada de medicina, então não é a mesma empresa, são prestadores distintos. Terceiriza a folha de pagamento com uma outra empresa e a contabilidade com outra empresa. Ok? Então, 4 fornecedores aqui. Nenhum pecado nisso e é um cenário, inclusive, muito comum, principalmente nas pequenas e nas médias empresas e não raro também nas grandes. Muito bem, então, legal. Foi feita a medição, vamos lá, a empresa de saúde, de segurança, vai lá e faz o PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, e identifica o benzeno. Por consequência, identifica a necessidade de fazer o laudo de insalubridade, com base na NR15. E, por consequência, o laudo técnico de condições ambientais do trabalho, o LTCAT, por conta da aposentadoria especial. Feito isso, o nosso amigo gestor de RH aqui precisa ser avisado, porque ele vai ter que pagar 40% de insalubridade na folha e vai ter que fazer um recolhimento adicional de 6% do fator de aposentadoria especial. Afinal de contas, não tem almoço grátis, né? Se você vai se aposentar mais cedo e vai ter o benefício, você vai ter que pagar por isso. Quem vai pagar? A empresa que está expondo o funcionário a isso, né? Muito bem, dado este cenário, aí entra o nosso amigo médico. Ele faz o programa de controle médico ocupacional, ou pelo menos deve ser informado pela parte de segurança, que lembra, é uma outra empresa, de que há o benzeno, considerar isso nas suas medições e falar, olha, opa, tem que fazer exames complementares semestrais. Então, veja, aqui a gente já teve, além da empresa, mais 3 conversando ao mesmo tempo e de uma maneira encadeada. Legal, isso é assim com e-social ou sem e-social, mas como é que isso fica no e-social? Entrou o nosso amigo, a gente tem que contar tudo isso por e-social. Bom, primeiro ponto, vamos estruturar o ambiente de trabalho, o evento S1060. Vincular os fatores de risco 2240 a esse ambiente. Que fator de risco? Tem que ir lá na tabela 23, pegar o código do benzeno, que é esse 02, 01, 114, o código 07, 01, 001. Pô, por que você está falando tanto código? Porque você tem um catatal deste tamanho de anexo, você tem que ir lá e procurar e fazer a vinculação. Porque Sim. Você tem que contar nos mínimos detalhes, né? Para o fisco tudo o que está acontecendo. Bom, você fornece EPI, porque senão seria loucura. Então, já que você fornece EPI, qual? O respirador, purificador de ar, tipo peça semifacial, cujo CA do Ministério do Trabalho é 4115. Tem que avisar isso para lá, tem que mandar essa informação para o social. Que mais? Vai lá na tabela 28 e vai falar que é uma atividade insalubre, perigosa e especial. Então, 02, 053, tal, esse monte de código. Fora isso, para lidar com o benzeno, para usar o EPI, você tem que ter treinamentos e capacitações. Quais? Lá na tabela 29 tem o 09 e 04, capacitação de atividade com risco ocupacional ao benzeno. Olha que parafernália que a coitada da empresa de segurança precisa falar para você poder operacionalizar. E aí começam os cruzamentos de informação. Bom, já que eu estou de posse de todos esses dados, vou pagar insalubridade e vou recolher a aposentadoria especial, vou lá fazer a folha de pagamento, a empresa de folha, o S1200.
Só que para fazer este recolhimento que ela foi informada, tem que ir lá na tabela 2 do E-Social, código 4, dizer, ó, ensejo aposentadoria especial por 25 anos, logo devo mais 6% de INSS sobre a folha de pagamento desses funcionários. Feito isso, vai lá o médico do trabalho, a outra empresa, vou fazer os exames médicos, o ASO, né? Então aqui, monitoramento da saúde do trabalho, do trabalhador. Vai lá na tabela 27, procedimentos diagnósticos, que são esses exames semestrais, 0312. Tem que ir lá mencionar essa questão. Como o benzeno é vinculado à atividade, isto é uma doença ocupacional, caso alguém venha a adoecer. Então, eu tenho que emitir o CAT, Comunicado de Aprovação Comunicado de Acidente de Trabalho, perdão. Então, ali, uma vez emitido o CAT, volta para o RH. A empresa terceirizada tem que mandar o 2230, afastamento temporário por causa da doença. E se não bastasse tudo isso, a gente tem que começar a olhar para a contabilidade, porque eu terceirizo o meu serviço de limpeza. Ao terceirizar o meu serviço de limpeza, vamos imaginar que esse cenário, o cara de limpeza, que é terceirizado, também está exposto ao benzeno. Afinal de contas, ele não tem o corpo fechado. Se ele está na minha empresa, ele está exposto ao benzeno. Muito bem, então, suprimentos, na hora de contratar esse tipo de serviço, já tem que saber que o fornecedor vai ter que pagar a mesma insalubridade e pagar o mesmo adicional de aposentadoria especial. Por consequência, quando ele emitir a nota, existe uma regra que a retenção de 11% deixa de ser 11% e passa a ser 13%, por causa justamente da aposentadoria especial. E isso interfere na tal da EFD-REINF, porque o terceiro vai enviar um evento dizendo prestei serviço para você, e você vai dizer, verdade, recebi seu serviço, e as coisas têm que bater com esses 13%. Então, de novo, isso é a tal da EFD-REINF, esse é o E-Social, mas a gente está interferindo indiretamente no E-Social do terceiro e na REINF do terceiro. Veja quanta gente aqui, a gente está falando de 5 empresas, né? Nós como empresa cliente e os fornecedores. E tudo isso afeta ainda o FAP, que pode aumentar ou reduzir seu custo, se você não tiver um bom gerenciamento, e tudo isso tem que ser sistematicamente sincronizado e alimentado constantemente. Não dá para eu mandar um CAT se eu não souber que teve a doença. Não dá para dizer que teve a doença se eu não souber a origem, no caso aqui, o benzeno. Legal? Legal não, né? A gente costuma colocar isso como mapa do inferno, né, Ricardo? De vez em quando, o próprio mapa do inferno. O rascunho é o mapa do inferno. Muito bem. Um mind map, né? Mais ou menos, essa é a ideia. Pelo menos não é só para deixar terrorismo nem todo mundo cair, né? Mas é brilhante a maneira com que você coloca, viu, Márcio? Obrigado. A ideia é tentar deixar o mais simples possível o caos em que a gente está, né? Exatamente. Legal. Só que tudo isso tem um efeito econômico, né? Vamos olhar aqui o terceiro. Se eu não avisar o terceiro aqui que ele tem que pagar insalubridade e aposentadoria especial, ele não paga. E muito mais, muitas vezes mesmo avisando ele não paga. Mas vamos ver o impacto disso, ó, só para vocês terem uma ideia. Supondo uma empresa que tem lá, paga seu funcionário R$1.000, tá? Tem custo de materiais e equipamentos também de R$1.000, equipamento de proteção de mais R$1.000, uma margem de lucro esperada de 30%, impostos de 17%. Bom, como é que eu sei quais são salários, encargos e direitos trabalhistas? Por padrão, quando não tem nada, R$1.000 de salário, férias, 1/3 de férias, 13º e os direitos trabalhistas. Mais INSS e fundo de garantia, então os 1.000 viraram 1.622. Incorpora aqui, então o valor da proposta nesse exemplo do cara, sem a gente avisar que teve insalubridade, periculosidade, é R$5.000. Olha o efeito quando entra 20% só de insalubridade. Em cascata aumenta férias e em cascata aumenta a parte previdenciária. Só nessa brincadeira, por causa da insalubridade em grau médio, aumentou neste exemplo 11,31%. Vamos tirar a insalubridade e colocar periculosidade? Também, incidências em cascata, o que era 1.000 virou 2.201. Tá aqui. Com isso, a gente aumentou 16% em relação à situação padrão. Agora, vamos colocar o caos total. Insalubridade, a periculosidade e a aposentadoria especial aqui, ó, aos 6%.
Então, de 1.000 virou 2.500, em relação inicial aumentou 25%. Se eu não aviso e ele me cobra 5.600, no mínimo eu vou ser obrigado a provisionar tudo isso porque eu sou corresponsável com o terceiro. Óbvio, a gente tem que olhar para dentro de casa e fazer a nossa lição de casa, mas não podemos esquecer do terceiro. Ah, Márcio, você é um terrorista, né? Você está colocando isso dessa forma, ninguém vai pegar isso, eu não vou fazer nada. Tá bom. Vamos dar uma olhadinha aqui? Se você não vai fazer nada, você precisa continuar trabalhando. Quando você comprar o benzeno, vai entrar o benzeno na sua empresa com uma nota fiscal de entrada, com o código NCM, né? Nomenclatura Comum do Mercosul. Benzeno, está aqui na lista da nota. Essa nota, a empresa tem que escriturar lá no SPED. Muitas vezes ela vai deduzir como insumo, tem efeitos tributários, aí os meus amigos tributaristas é que podem falar melhor. Mas tudo aqui é SPED. E o E-Social é irmãozinho do SPED. Ou seja, como é que você lá atrás não me falou nada, que tem benzeno, mas o benzeno de uma forma ou de outra transita na sua produção? Quer dizer, existe mecanismo, existe informação, o Big Data do governo está aí para justamente identificar tudo isso. Então, bem-vindos ao Big Brother Brasil da Receita. Então, não deixem de olhar isso, né? Muito cuidado nos processos. E tudo isso está longe de ser só RH. Né? Veja só, a gente envolveu todo mundo, suprimentos, tributos, contabilidade, compras, né? No modo geral, além de RH, segurança, medicina do trabalho e principalmente sistemas. Se a gente não tiver sistema envolvido aqui, dificilmente a gente vai controlar todo esse processo, né? E aí o que a gente tem em termos de eventos de saúde e segurança? Todo mundo vai falar, não, mas reduziu, simplificou. Vamos ver. A tabela 1060, sempre tomando como base essa tabela, esse layout beta, ela foi incorporada pelo 2240. Então não é que sumiu, ela sumiu porque foi incorporada. O 2210, comunicação de acidente de trabalho, não mudou. O monitoramento de saúde, basicamente, não mudou, que são os exames médicos. Toxicológico, sim, esse caiu, em termos de informação. Já o 2240, que já era importante, aumentou de importância, porque além de ter incorporado a informação do 1060, ele, ok, foi reduzido sob o ponto de vista dos aspectos trabalhistas, não vou mais informar nesse momento insalubridade nem periculosidade, mas continuo informando a aposentadoria especial, que é aquele custo adicional de 6%. E o fato de eu não informar os fatores insalubres e perigosos neste momento decorre do fato das NRs estarem sendo atualizadas e vão voltar em dado momento. E o fato de eu não informar, eu continuo indiretamente informando na folha, porque eu estou pagando a insalubridade, estou pagando a periculosidade e as obrigações continuam. Então, eu estou sempre aí na berlinda em termos de fiscalização. Já a parte do 2245, que são os treinamentos, migrou para o 2.200, que é a admissão do trabalhador. E aqui, uma opinião pessoal, a tendência, a meu ver, é mudar isso. Por quê? A parte do cadastro do funcionário, quem cuida é o RH. Quem cuida de treinamentos é segurança e medicina. E muitas vezes esses sistemas não são os mesmos. Então, ou eu monto um processo de conversa muito efetivo e funcional entre as duas partes, ou eu separo de novo. Eles tentaram fazer isso com o exame médico admissional lá atrás. Era um evento, depois juntou para o cadastro do empregado e depois voltou a ser um evento à parte. Vamos aguardar. Temos também o 2230, que é o afastamento temporário. Embora lá vá férias, licenças, etc., também vão os afastamentos decorrentes aí de doença, de acidente. Então, tem uma interligação direta com a parte de saúde e segurança, e esse já vem sendo informado. Solução para tudo isso? Informatização e teste, teste, teste e teste. Não canso de falar, o ambiente de teste está lá aberto, é importante testar, porque os procedimentos podem variar de empresa para empresa, mas o fim é exatamente o mesmo. Tudo bem? Então, resumo da ópera. Muita gente envolvida, E-Social continua exigindo muita coisa, deu um passo atrás por conta da revisão das normas, mas deve voltar com certeza mais à frente. E o cenário é efervescente das normas e de cronograma, né? Cronograma não mudou. 8 de setembro começa para o grupo 1. 8 de janeiro, não é muita diferença, para o grupo 2. Já o grupo 3
está terminando de entrar aqui a parte de folha de pagamento, mas em julho do ano que vem também entra no Segurança e Medicina. E o governo, que era um grupo só, foi subdividido em 3 grupos, federal, estadual e municipal, que vão entrar em janeiro de 22, julho de 22, janeiro de 23, sob o ponto de vista de Segurança e Medicina. Eu costumo falar que o E-Social é um projeto que não termina. Não termina mesmo porque, efetivamente, a gente tem muita coisa para implementar e, mais do que isso, ao implementar, gerenciar para não dar um tiro no próprio pé se não tiver controle em tudo. Tá ok? E aí, Ricardo, gostaria muito da tua ajuda aqui nessa parte de modernização das NRs. Então, Veja ok, só, saiu... eu estava falando, o Márcio, é engraçado, eu estava falando com um grande amigo nosso lá no Rio de Janeiro. Antes de mais nada, eu quero mandar um abraço, um beijo para a Lisete, que ela é nossa diretora administrativa, está aí no meio aí da galera toda aí, e o Paulinho, que ele é o responsável pelo balizamento de qualificação das empresas de saúde e segurança no trabalho, que são os associados, né, através do selo de qualidade, que foi realmente um divisor de águas aí para quem quer vender o seu produto. Então, quem não está ainda associado à Abreste, nós temos aí representantes, obviamente, aqui dentro, que são donos de empresas de saúde e segurança no trabalho, mas que venha para a Abreste, porque a Abreste realmente, eu acho que tomou um formato sociopolítico muito, muito significativo. E já entrando nesses assuntos em relação às modernizações das NRs, isso me leva à necessidade de falar desde março, na verdade, maio, né, do ano passado, exatamente há um ano atrás, quando o presidente Bolsonaro pegou e falou assim, vamos mudar 90% das normas regulamentadoras. Aí deu um bafafá, rapaz, você não imagina como é que foi na Brest nessa época. Como que é? Vamos mudar? Como que nós vamos fazer? O que vai acontecer? Ainda o Bolsonaro falou assim, onde já se viu a pessoa ter que ter um banheiro químico, não pode nem fazer pipi na árvore. Aí eu falei assim, pelo amor de Deus, cara, não é nada disso. Vamos voltar tudo. Fizemos um debate nacional. Quem conhece o Roberto Sevieri é um grande player de mercado. Nós eu fui convidado junto com outros players aí muito significativos no mundo da saúde e segurança e fizemos um grande debate nacional, mais de 1.000 pessoas e 2.000 só em internet. E lá a história era outra. A Brest ela chegou para poder colocar uma certa parcimônia na briga entre os mezengas e os berdinazes. Então tem um pessoal lá, os trabalhadores, né, o sindicato dos trabalhadores, o sindicato dos laborais. Na verdade, era assim, o governo estava querendo começar a cortar os sindicatos desde março do ano passado, e aí o pessoal do laboral começou a se juntar com o pessoal do patronal, e aí vieram prestações de serviços, enfim, e que queriam participar das normas regulamentadoras. Eu tive o prazer de ser chamado pela bancada dos trabalhadores, apesar de nós sermos a Associação Brasileira de Empresas em Saúde e Segurança no Trabalho, mas nós entendemos e mantemos essa linha de raciocínio, onde que nós devemos blindar a saúde do trabalhador. Então, ele é a nossa maior matéria-prima, e, enfim, pode entrar qualquer formato que seja, mas a saúde dele tem que ser preservada, e essa saúde preservada vai trazer prosperidade para ele e a família, e vice-versa, né? Hoje, nós vivemos num mundo onde que a gente não pode isolar as intenções empresariais com as intenções de alguns sindicatos de trabalho, né? E aí eles entenderam muito bem, e hoje está tendo uma confluência muito grande de informações. Passei esse bastão para um grande amigo irmão, que é a Lisete, Paulinho conhece bem, você também, Márcio, o doutor o Rodrigo Camargo. O Rodrigo Camargo, quando ele se sentiu tão lisonjeado, a impressão dava como se fosse uma criança ganhando o o passe livre na Disney World e na Universal. Você imagina que só a 18 ele foi 100% a Brest, né? E aí nós começamos então a participar de diversas comissões tripartites, e nessas comissões tripartites hoje já se somam 18 comissões tripartites pelas quais a gente está participando.
Então, hoje, legislativamente, nós somos a maior representatividade que tem dentro das comissões tripartites, e a gente está bem acompanhando, porque existe uma ansiedade do governo em rever as normas regulamentadoras e, paralelamente, finalizar as questões ainda do e-social. Então, se nós analisarmos os cronogramas de ações que estavam previamente agendados, hoje nós estamos fazendo ainda algumas reuniões via webinar e está um pouquinho diferente do demais, né? Mas está andando bem tartaruguinha, mas está andando. Mas se você pegar o cronograma de ações, vai bater exatamente com aqueles cronogramas, só para você ter uma ideia. Nós fizemos nesse debate, ou nesse modo de pensar, o seguinte, sobre o nosso prisma, a NR1, o que ia mudar na NR1? Né? As empresas de grau de 1 e 2 não tinham riscos, já estava fora do ambiente de fazer os laudos de PCMSO PPRA. Está aí um grande gap para nós aí nessa participação. Caiu. Não, agora? Não, tá funcionando. Tá funcionando? Tá funcionando? Tá sim. Então, tá, me perdoa. Eu tive a impressão que eu estava fora. Mas olha só, como é que pode você ter um tipo de pensamento onde que você pega EPPs, MEIs e microempresas que o próprio dono da instituição, ele pega e fala assim, eu não tenho risco, ou eu tenho risco. Vai totalmente contra todo esse mind map que você mesmo colocou. E outra coisa, então foi uma grande conquista pela qual nós tivemos, onde que dentro da NR1 a gente colocou o chamado gerenciamento de riscos ocupacionais, né? E qualquer atestado deve ser emitido por um médico do trabalho, devidamente registrado no seu Conselho Federal Regional de Medicina e assim sucessivamente. E esse pessoal, ele não está livre, nem um pouco, de todo esse emaranhado. Márcio, eu acho que nós já debatemos, falamos isso, acho que um passado muito recente, que 65% das empresas na cidade de São Paulo tem 50 funcionários para baixo. Ou seja, quando isso associado a uma pandemia do jeito que se encontra, com esse isolamento de ordem social que tá muito mais tendenciando a palanque político do que a própria ciência propriamente dito, e a gente, dentro da Brest, a gente pega realmente a esteira do Conselho Federal de Medicina, a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, a Associação Paulista de Medicina do Trabalho, a Sogante aí no Sul, enfim, a todos esse emaranhado de confederações e conselhos, nós entendemos que a participação das empresas que estão gerenciando, elas precisam ter total informação no momento da sua formação, na sua legislação, e isso entra-se num ritmo de plano do check action, ou seja, de melhoria contínua, para que nós possamos entregar para a Receita Federal e para suprir as necessidades do e-social de uma forma íntegra. Então, vários steps estão sendo estudados agora. Por exemplo, eu vou falar uma régua que está dentro das instituições e que vai ser uma bandeira grande da Brest da agora em diante. Nós vamos elevar a régua, você estava falando do benzeno, mas nós vamos elevar a régua da sanitização. Então, o que fica bem claro, olha, andar de máscara, você vai ter que rever as questões de ar-condicionado, as questões de limpezas de estações de trabalho, etc. e tal, mesmo porque existem pessoas que querem estar correlacionando juridicamente o Covid com o acidente de trabalho. E isso, quando a gente está falando em acidente de trabalho, eu acho que seria interessante colocar lá no Mind Map a questão da suscetibilidade do aumento do fator acidentário previdenciário em cima dessa não conformidade de comunicação entre a empresa gestora de saúde e segurança no trabalho, principalmente quando você quebra esse elo entre a segurança, o pessoal da engenharia de segurança do trabalho e o pessoal da medicina do trabalho. Nós temos que ter a convicção e a certeza de que
todos estão se falando, e é o que você falou, ambiente teste, 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 até você afinar essa orquestra por completo. Nós tínhamos, dentro dessa régua de datas, né? Nós tínhamos até o ano que vem, né, setembro do ano que vem, para finalizar todas as 37 normas regulamentadoras. Né? Aqui a gente até tem uma listinha aí, né, para mostrar para o pessoal. Tem uma lista aí que eu acho que é interessante. Isso. Você faz essa gentileza? Acabei de virar. Tá aí. Isso, perfeito, perfeito. As disposições gerais, então, foi essa da gestão do risco ocupacional, pela qual nós falamos. A inspeção prévia foi revogada, ela não tinha muito sentido naquilo que a gente já imaginava. Né? Embargo ou interdição ficou vigente desde o dia 23 de janeiro, e isso manteve-se. Né? A CIPA, nós estamos agora nessa comissão tripartite, né? Na portaria 915, ele estava previsto vigência a partir de julho de 2019. Pode ser que aconteça uma revisão desta data. Tá? Uhum. Mas se acontecer, Márcio e grandes amigos, é assim, um mês, porque o pessoal está indo muito a sério. O PCMSO foi assinado dia 9 de março, pré-pandemia, né? Assim como a avaliação dos controles ambientais, então, de exposições aos riscos físicos e químicos, que era o antigo o PPRA, e tudo isso começa o ano que vem, mas ele já foi colocado nessa mesma data. A NR10, segurança de instalações de eletricidade, já está vigente desde julho do ano passado. Isso todos nós já sabemos. A NR12, a mesma coisa, porque já começamos as comissões tripartites, já com essas normas vigorando, né? A NR13, caldeiras vasos de pressão, também entenda-se que toda essa questão de segurança do trabalho e revisão dessas questões específicas, existem as comissões que envolvem todas de uma vez só, e as operações de trabalhos insalubres, elas começaram-se a valer no final do ano passado, mas ainda vai passar por algumas boas revisões. Certo? Você pode mudar o slide aí? Eu acho que não sei se você deve ter mais alguma coisa. Já virei. Acabei de virar. Final das 37 normas regulamentadoras. Então, a atividade de operações perigosas acompanha a 15, né, porque é uma revisão única, assim como condições de meio ambiente de trabalho, que é a NR18, que a gente já assinou, e esse texto é 100% lá do Rodrigo Camargo, que nós temos a honra de tê-lo lá dentro do nosso escopo, lá da diretoria. Né? Segurança de saúde no trabalho de inflamáveis e combustíveis estão vigentes também desde dezembro. Né? Condições de higiene, dia 24/12, a mesma coisa. A fiscalizações e penalidades, a mesma coisa. E a NR32 é o que está sendo vigorado agora. Nós temos aí as comissões que estão rodando a NR32. Estamos com representantes de peso lá dentro, e eu acho que muita coisa vai mudar aí nessa 32, tá? Só chamar até, por exemplo, aqui a 28. A gente teve a portaria de 1067, depois a 1358, 1359, 1360. A gente está falando de várias mudanças em uma única NR ao longo de 6 meses, e vai continuar mudando. Então, isso aqui é vivo, né? Vai continuar mudando. Quando chegar o E-Social, você vai ver que o negócio vai mudar também. Sim, porque sim. É aquilo que eu falei, é um plano do check-out. Né? As normas, elas também andam dessa mesma maneira. Né? Então, lá no interior, a gente fala assim, que você puxa a pena, vem a galinha toda. Então, vem essa coisa toda assim mesmo, sabe? Entendeu? Bom, a 34 entra, então, já as condições já foram, né? Estão sendo estudadas, na verdade, vigente desde o dia 31/7, assim como as demais anteriores. E agora, o trabalho em altura, ele está mantido, mas a revisão pode acontecer, tá? 37 ainda está sendo pensado. Ainda está sendo muito pensado. Então, teremos muitas mudanças até lá. Da mesma maneira que agora o pessoal, eu acho que com a pandemia,
começa a ter algum tempo para pensar em alguma outra coisa e aí vai começar a encaixar. O fato é que duas coisas certas nessa pandemia a gente leva para casa, e eu acredito que existe um ditado que fala que toda inteligência adquirida não retroage, né? Uhum. Primeiro, a questão da métrica da sanitização, isso é um, né? Então, algo vai acontecer aqui dentro dessas normas para poder falar-se em sanitização, né? Você imagina, Márcio, a gente produz ainda, está trabalhando muito, diferentemente do que o pessoal, muitos clientes pensam, né? Porque você teve a 927 aí falando, olha, agora só faz exame demissional, esquece o exame admissional, periódico, etc. Então, não. Este é o momento da telemedicina entrar, né? Definitivamente. Acredito, sim, na ala conservadora, sempre estive dentro da ala conservadora, porque a teleconsulta ela deve ser da maneira de ser teleinterconsulta. Então, o que é a teleinterconsulta? Ela eu estou de um lado como médico e você, Márcio, médico, está do outro lado. Então, é uma interconsulta. Agora, o que está liberado facilmente também é o telemonitoramento e a teleorientação. Então, isso daí, as empresas de saúde e segurança no trabalho estão nadando de braçada em cima disso, né? Precisa se fazer valer, e é algo que não vai mais sair do escopo. Isso é fato. Mas, para você ter o teleatendimento e teleorientação, você precisa de um software inteligente. E para que você tenha um software inteligente, ele tem que integralizar todo esse ambiente que a Elabor está fazendo, todo esse ambiente de saúde e segurança ocupacional, todo o ambiente de assistencial. E nós, na Brest, levantamos uma bandeira muito forte, muito sacramentada, que é a saúde integral e integrada. Então, nós não podemos, sob qualquer hipótese, hoje, 5 de maio de 2020, deixar-se de pensar da seguinte maneira: olha, este problema não é mais da saúde pública, este não é somente da saúde ocupacional, este não é somente da saúde assistencial. Este problema é um problema de saúde. Ela tem que ter a sua total integralização. Então, o que a gente chama de saúde integral e integrada. Portanto, telemedicina veio para ficar, a integralização das ações e dos eventos e a métrica da sanitização. Tudo isso eu acho que vai vir muito fortemente para esses meses aí daqui para frente. Perfeito, é muita coisa realmente, daria para ficar aqui falando horas, né? Um monte de coisa, mas só esses 2 slides aqui, por exemplo, a gente está falando de inúmeras normas regulamentadoras que já foram revisadas, algumas delas mais de uma vez e que ainda vão ser revistas. Então, quer dizer, a partir do momento que você já tem a comissão tripartite, ela não é nada fácil estar representando lá. Às vezes tem que ter uma sustentação oral de 4 horas. É um negócio estrondoso. E mesmo assim, você não supre a necessidade de todo mundo. Então, sempre tem votos contra, votos a favor. O Rodrigo fala que ele entra com cabelo preto e sai com cabelo branco, e é verdade isso daí. Sim, né? sim. Então, o fato que não quer calar. A integralização das informações, ela se faz mais do que necessário. Perfeito, é isso aí. É como falei, é um papo bacana que daria para ir bastante tempo, mas eu particularmente nunca vi em toda a minha carreira um movimento tão intenso de mudanças nessa área e de informatização, de integralização. Acho que essa é a grande Sempre fomos mensagem. A favor, né, Márcio? Sempre fomos a favor, né? Sem dúvida, sem dúvida. E por incrível que pareça, esse nosso cenário aqui de pandemia fez com que todo mundo digitalizasse o mais rápido possível, né? O que estava muito pensando, não estava com muita segurança, foi e digitalizou, nós também. Então foi por isso que a gente procurou, para tentar ajudar a montar todo esse quebra-cabeça, a unir todas as partes, a pensar como um todo, em digitalizar o processo de consultoria nessa área. Então, como é que isso funciona, gente? Então, de novo, lá no nosso site, você pode fazer a adesão, né? Faz a adesão neste formulário,
você vai receber um convite do produto que nós denominamos a digitalização de SST no e-social, vai fazer a sua senha, vai acessar a nossa página e o seu contrato. Você vai visualizar aqui um cronograma, um inicial de boas-vindas, a estruturação da gestão de segurança e medicina. Vamos estudar a análise dos laudos técnicos, reflexos na folha de pagamento e na gestão de terceiros, sua gestão em afastamento do fato, relacionamento com prestadores de serviços terceirizados, por exemplo, vai começar aqui aquela briga. Eu tenho BPO de folha, BPO contábil, BPO de SST. Legal. Quem cuida do que e quando? Eu sou folha, não faço exame médico. Por outro lado, se eu não mandar o exame médico, como é que eu vou dizer que está tudo em ordem? Ah, eu não faço laudo. Então, mas se eu não faço laudo, como é que eu vou saber que tem insalubridade? Então, como é que a gente encadeia tudo isso? E as próprias transmissões ao e-social. Aqui que entra os testes, avaliações, teste de novo, nova avaliação, acompanhamento da modernização das normas regulamentadoras, que certamente vai fazer uma retroalimentação de todo o resto, e o monitoramento do projeto, ou seja, ele começa igual para todo mundo, mas ao longo do processo tem as peculiaridades de cada empresa e dentro de cada etapa você tem essas fases onde nós vamos acompanhando com vocês. Então, por exemplo, aqui nessa etapa, SST na mira da fiscalização, a gente tem um vídeo, por exemplo, mostrando aquele, você chamou bonito, né, que é mind map, eu chamo de mapa do inferno, você falou mapa mental, foi mais legal. Mas, enfim, a gente mostra aqui Chega de notícia mapa... ruim, né, meu? Verdade, mas justamente sabe, para a gente atacar, né? Eu tô com uma mania, sabe do que, Márcio? Deixa eu fazer só um segundo, 10 segundos. Eu não falo mais de morte, eu falo quantas pessoas estão sobrevivendo no tratamento. Já muda o mapa mental. Sem dúvida, e por positivo, não por negativo, né? Então, por exemplo, aqui se tiver cada etapa, cada fase tem uma tarefa. Nesse exemplo aqui, ó, modelo de SLA de SST, né? Service Level Agreement em SST no e-social com a empresa de terceirização de folha de pagamento. Não ficar brigando quem faz o quê, define, combina e joga, né? Muito bem, faz a navegação das tarefas e nas páginas. E no finalzinho, obrigatoriamente, no final de cada etapa, você conversa com a gente, para que a gente possa te dar, neste exemplo da primeira etapa, o grau de complexidade da empresa, diagnóstico preliminar de SST e as recomendações e orientações sobre os próximos passos do projeto. Abre um chamado, pede aqui a videoconferência, anexa algum arquivo, a gente consolida isso tudo na própria plataforma. E fazendo adesão, como a gente comentou, totalmente gratuita, inicialmente, você vai ter essa primeira etapa, onde a gente vai falar justamente da mira na fiscalização eletrônica, a questão de simplificação, o cronograma, você vai ter a atividade de identificação do grau de complexidade, o diagnóstico, e este resultado vai ser analisado pelo seu consultor e você vai ter o relatório final e a discussão dele, para depois continuar, se Deus quiser, no projeto com a gente. Legal? Perfeito, perfeito, Márcio. Em linhas gerais, é o que a gente tinha para apresentar para vocês. E agora eu gostaria de todo mundo, por gentileza, dar um tchauzinho aí para a câmera, se puderem, e fiquem à vontade de colocar aí. Tem muita gente, eu não sei como é que você está vendo, mas tem um pessoal que tá sem câmera, não? Tem gente sem câmera. Se puder mostrar um pouquinho aí, falar um oi para a gente, seria legal, gente. É isso aí. Isso. Bacana. Aí, pessoal. Boa tarde. Tudo bem aí, pessoal? Edson, tudo bem? Tudo bom? Ótimo material, ótima apresentação. Está muito bom aqui, aproveitando aí para agregar conhecimentos e novos pontos de vista aí. Parabéns pela apresentação. Obrigado, mas você é suspeito, não vale. É isso, o Marco também, o Mário, bacana, gente. É isso, ó, se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade de colocar aqui e até comentar. Acho que todo mundo com certeza tem algo a agregar, a gente tem uma limitaçãozinha de tempo, lógico, mas podemos aí debater um pouquinho o tema. Bom, então eu vou provocar. Manda ver. Já que o pessoal... atividade afim. Né? Você tem já os riscos que são característicos. Né? Início de janeiro, um grande amigo nosso, João Silvestre, que é professor e membro efetivo lá da Associação Paulista de Medicina do Trabalho, ele provou por A mais B que a exposição
da atividade fim pode levar à contaminação do Covid. E aí, portanto, você está falando em acidente de trabalho, né? Eu queria debater aí, nós temos colegas aí, doutor Ayrton, enfim, o pessoal da Brest, quem tem mais médico aqui, eu não sei, tem bastante gente hoje, hein? Muito bacana. O que vocês entendem por isso daí? E do ponto de vista da Elabor, como que a gente pode se desenvolver estrategicamente? Boa. Bom, sobre o ponto de vista, assim, ontem saiu aquela decisão do Supremo, né? Se não me engano foi ontem, né? Cancelando um artigo dizendo que muita gente interpretando que seria acidente de trabalho quem tiver por Covid, contaminado pelo Covid-19. A gente viu alguns artigos também que dizendo que não é bem assim, e até alguns fundamentos legais dizendo o seguinte: se a gente está numa situação endêmica, ou pior, no caso, pandêmica, não dá para você dizer de bate-pronto é ou não é vinculado ao trabalho. Então, isso é uma atividade que, ok, o final, a nosso ver, é o médico que vai poder colocar, desde que ele tenha todos os dados para poder julgar, né? E aí a questão é bastante controversa. O que eu acredito muito é que vai ter muita discussão e o pós-Covid, a nova normalidade, vai trazer algumas questões judiciais interessantes aí para o dia a dia. Né? Eu acho que você está corretíssimo. Esse é o meu ponto de vista também, agora como Ricardo Pacheco, como médico do trabalho. Eu acho que a pessoa que trabalha lá no front, ela foi de ônibus ou ela se expôs em algum canto e o vírus está no ar, né? Então, eu não posso dizer, desde que eu comprove que eu estou usando os equipamentos de proteção individuais e que estão sendo entregues de uma maneira correta, por isso que eu falo da métrica da sanitização, né? Que ela vai ter que subir de qualquer maneira. Vamos deixar bem claro que o Covid ele foi trazido por pessoas de um grupo maior de aquisição socioeconômica, veio para dentro do Brasil, então o pessoal do grupo A, B e C+, é o pessoal que trouxe esse vírus, e que se você colocar e enxergar num todo, esse é o pessoal que hoje está no R0. Né? Hoje o R0 é o pessoal da D e E, né? Que está começando a crescer, e, enfim, é o pessoal da superlotação, é o pessoal que faz a máquina girar mesmo do negócio. Claro, existe a necessidade de isolamento? Claro que existe a necessidade de isolamento. Hoje, apesar de que nós temos que estudar melhor esses números e começar a ter um desmame de uma forma natural. Agora, do ponto de vista previdenciário, o que nós entendemos é que o INSS ele tem que reconhecer o Covid, né? Então, mas isso não quer dizer, no momento da perícia, que ele vai fazer a correlação dele com a atividade fim. Então, o imbróglio jurídico vai estar exatamente aí. Aí é a encruzilhada do negócio. Ou seja, exato, porque se fizer essa parametrização direta, né, exato. vai gerar estabilidade no emprego, vai gerar custo de fundo de garantia, vai ser uma pancada de coisa. E o coitado do empresário, coitado sim, como a gente comentou outro dia, coitado sim. Ele tem que estar batalhando pra caramba, assim como o governo colocando as medidas para manutenção do negócio, mas tudo na vida tem um limite, né? Ele cai com ele mais 50, 60, 100 pessoas, dependendo do tamanho. Sim. Não, e outra coisa, você tem um fator multiplicador. Você imagina um funcionário que tenha, de repente, o seu pai trabalhando lá na mesma obra, o primo está trabalhando na mesma obra, e aí eles estão juntos, eles estão morando no mesmo quintal, e o negócio é muito sério, é muito além do que a gente pensa. Né? Nós, como médicos do trabalho, a gente pega esse assunto diariamente. Portanto, volto a dizer nas questões da forma do alinhamento de informações. A partir do momento que você tem o reconhecimento daquele atestado médico, se ele tem ou não se ele tem possível ou não relação com o trabalho, como ele está chegando sob o olhar do médico, como isso está sendo revisado e como está sendo o telemonitoramento dele, né?
porque nós estamos em tempos de telemedicina e a gente, em telemonitoramento, teleorientação, né? Vamos deixar muito bem claro, porque a teleinterconsulta precisa-se de investimentos muito grandes, mas hoje isso daqui é o que mais se faz, né? Essa plataforma, do jeito que a gente está fazendo aqui, com um monte de profissional de alta qualidade aqui, mas do outro lado, a gente está atendendo o paciente, entendendo quais são seus anseios e, de repente, você estar correlacionando aquelas primeiras horas de afastamento com a sua atividade fim. Então, tem que tomar muito cuidado e é um momento pelo qual a gente precisa realmente do sistema parrudo para poder trazer isso à tona e mostrar para o empresário que está contratando o tomador de serviço de que você não pode ter a dicotomia de informações e fazer-se aqui valer uma grande coxa de retalhos. Porque quem vai pagar a conta, no final das contas, com esse FAP aumentado, vai ser novamente os empresários. Exato. Perfeito, gente. Só tem tempo de fazer mais uns 2 minutinhos aí, né, Marcelo? Deu. A gente tem mais 2 minutinhos aí antes de eu apanhar aqui do pessoal. Alguém quer falar alguma coisinha? Trocar alguma experiência? Ô, Márcio. Ô, doutor Ayrton, como vai? Tudo bem? Ricardo, tudo bem, Márcio. Ricardo, Bom, primeiro, parabéns pela apresentação. A tua, Márcio, fantástico. Tentei gravar, mas não consegui, infelizmente. Eu passo para você depois o link. Muito obrigado. Ricardo também, como sempre, com uma fluência verbal maravilhosa. Vou tentar, já que temos uma barba mais ou menos semelhante, né? A tua abstrai a cor. Tá? Eu acredito que a decisão do Supremo Tribunal Federal foi muito infeliz. Basicamente porque eles generalizaram, e eu entendo, de alguma forma, o caráter humanitário da decisão. Né? Aqui, por exemplo, na Espanha, todo dia, às 8 horas da noite, as pessoas vão para a janela ou vão para os seus balcões, para as suas áreas, aplaudir os profissionais da saúde. Perfeito? Profissional da saúde exposto ao Covid, de uma forma ou de outra, merece todo o respeito e consideração e até, Ricardo, entendo que se possa criar um certo nexo técnico, não epidemiológico, mas presuntivo, né, para criar um novo nexo, na relação deste pessoal com a doença. Isso é perfeito. Agora, da maneira que eles colocaram, eles generalizaram. Ou seja, todas as pessoas, a partir de agora, que ficarem doentes pelo Covid é ocupacional. Não tem até prova em contrário. E aí o Márcio colocou muito bem, o FAP vai estourar, evidentemente, vão aumentar as possíveis ações de reparação futuras. 1, 2, 3 dessa quebra a empresa, né, Márcio? Sim. Tá. Mesmo... Oi, desculpa. Não, só para encerrar, só para manifestar minha desconformidade. Publiquei hoje no LinkedIn um pequeno post. O LinkedIn nos obriga a aprender a escrever curtinho, porque limita em 1.300 caracteres. Né? Uhum. Coisa que aqui eu não tenho essa limitação, então posso falar bastante, tá certo? e expondo exatamente esse tipo de coisa. E até criei um nexo absurdo ali, fantasioso, irreal, irônico. Algumas pessoas me criticaram, outras aplaudiram, mas enfim, meu ponto de vista é esse. A intromissão sempre, quase sempre, haja vista inclusive aquela questão do ruído, em que 85,1% proporciona aposentadoria especial e a alíquota majorada. É a intromissão do jurídico em áreas médicas com nenhum respeito aos doutos. Eu posso falar, o Ricardo não pode, porque é político, eu não sou, tá certo? Sempre dá nesse tipo de coisa, ou seja, sempre equívoco. Quando tinha aquele velho ditado grego que dizia: não vá o sapateiro além das sandálias, né? E eles vão. E aí dá no que dá. Deixa eu só deixar algo assim no ar do que o Dr. Ayrton está falando, e eu acho que é o sentimento de todos. Vejam a questão da 927, porque ela fala muito em congelar os
os contratos de serviços, fazer férias coletivas, as demissões são óbvias, né? Eu acho que aqui quem é dono de empresa de saúde e segurança ocupacional, os atendimentos que estão sendo realizados, presenciais ou não presenciais, estão sendo feitos através somente para demissões, e assim conforme manda o conselho, as preconizações da ANANT, mas entende-se o seguinte, um asterisco aí, a correlação dessa ideia de trazer o Covid como doença ocupacional, abertura de CAT e aí a manutenção do emprego, né? Então, quem é que vai pagar isso daí, né? Então, não é o governo, com certeza. Porque eu acho que os senhores se lembram quando o antigo ministro da Saúde, Mandetta, ele tinha feito um balão de ensaio onde que as pessoas que tinham 14 dias para suspeitas, e isso envolveu até agora o pessoal da medicina legal, inclusive, né? Ou seja, você faz um atestado de óbito e você lá tem uma suspeita de Covid. Então, fica-se aí dois asteriscos aí para a gente poder pensar. Você tem a questão da correlação de você poder-se ter a suspeita, pegar esse grupo suspeito, colocar em casa e dar os 14 dias, e aquele balão de ensaio falava-se no custeamento dessas pessoas também suspeitas do Covid, né? E agora, óbvio, quem trabalha com previdência sabe disso, não tem dinheiro nenhum, né? Até sair a 927, e ainda mais, vou falar mais, isso vai mudar ainda e muito, né? Então, e vai acabar sobrando essa conta. O governo não paga nada, esse é um dinheiro público, né? Alguém está pagando essa conta. Esse alguém somos todos nós aqui desse quadradinho. Cada janelinha. É isso aí. Gente, mais uma vez, só tenho a agradecer. Peço milhões de desculpas, a gente precisa encerrar pelo time. Mas, com certeza, se tudo der certo, em breve a gente marca um outro bate-papo como esse, que foi muito, muito bacana, muitos frutos saíram, com certeza, desse nosso bate-papo. Legal? Só tenho mais uma vez a agradecer. Um abraço para todos. Mais uma vez, Ricardo, pela pronta, né, por ter se prontificado a participar com a gente em tão pouco tempo. Obrigado mesmo. Um grande abraço para todos vocês. Abraço a todos vocês. Beijo a todos. Obrigado. Valeu. Até. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.